Olá, bom dia. Vamos ao ofício de leitura. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Cristo foi tentado e morreu por nós. Vinde, adoremos. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Exortai-vos cada dia uns aos outros, até o dia que chama hoje. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Clamemos a Deus, nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graça. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Pois grande Deus é o Senhor e maior que todos os deuses. Sua mão estão as profundezas da terra e pertence-lhe os cimos das montanhas. Ele é o mar, foi ele quem o fez. Ele é a terra firme, suas mãos formaram. Vinde, prostemo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou. Pois ele é o nosso Deus, e nós o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz. Não endureçais os vossos corações, em Meriba, como no dia de Massa no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos essa geração me desgostou. E eu disse, é um povo de coração transviado, e não atinou com os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, princípio, agora e sempre. Amém. Escutemos a voz que chama o povo para sair do Egito do pecado. E seguindo o caminho do deserto, olhamos humildes a palavra. Vamos todos guiados pela esperança, confiados no braço do Deus forte. Entre as luzes e sombras do caminho, nos conduz à terra prometida. Desde o Nilo ao Jordão, vai caminhando esse povo de Deus, e reza e canta. Convertido, o maná na Eucaristia e o deserto em doce paraíso. No alto do Calvário, a cruz proclama a nova lei de amor, do amor e da justiça. O lado do Senhor está aberto, onde perene água viva. Adoremos o Pai onipotente e seu Filho, o Senhor que nos salvou, e o Espírito Santo, em fogo ardente, purifica e renova os corações. Cantai ao Senhor, proclamai as suas maravilhas. Os apóstolos anunciam aos gentios as maravilhas de Deus, realizadas na vinda de Cristo. Dai graças ao Senhor, proclamai o seu nome, anunciai entre os povos suas obras, cantai-lhes salmos e hinos, proclamai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu nome santo. Exulte o coração que procura o Senhor. Considerai o Senhor e o seu poder. Procurai sempre a sua face. Recordai as maravilhas que ele operou, os seus prodígios e os oráculos da sua boca. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu eleito. Ele é o Senhor, nosso Deus, e as suas sentenças são lei em toda a terra. Ele recorda sempre a sua aliança. A palavra empenhou para 1000 gerações. O pacto que estabeleceu com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Confirmou-o como decreto irrevogável para Jacó, como aliança eterna para Israel. Quando disse, dar-te-ei a terra de Canaã, como pacto da vossa herança. Tendo eles, em reduzido número, poucos e estranhos naquela terra, a imigrar de nação para nação é de um reino para outro reino, e a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles
castigou reis. Não toqueis nos ungidos, não façais maus aos meus profetas. Cantai ao Senhor, proclamai as suas maravilhas. O Senhor não abandonou o justo vendido, mas libertou-o das mãos. Amou a fome sobre aquela terra e privou-os do pão e dá o sustento. Diante deles enviaram um homem, José, vendido como escravo. Apertaram-lhe os pés com grilhões, ataram-lhe ao pescoço uma coleira de ferro, até que se cumpriu a profecia e a palavra do Senhor o mostrou inocente. Então o rei mandou que o soltassem. Soberano dos povos, deu-lhe liberdade pelo Senhor da sua casa e governador de todos os seus domínios, para orientar os príncipes à sua vontade e dar aos anciãos lições de sabedoria. O Senhor não abandonou o justo vendido, mas libertou-o da mão dos ímpios. O Senhor não esqueceu a sua palavra sagrada, fez sair do seu povo com grande alegria. Foi então que Israel entrou no Egito e Jacó foi viver no país de Cã. Deus multiplicou seu povo e tornou-o mais forte que seus inimigos. Mudou-lhes o coração e eles odiaram o seu povo e trataram com inveja os seus servos. Enviou então Moisés, seu servo, e Arão, seu escolhido, e realizaram prodígios no meio deles, milagres no país de Cã. Mandou as trevas e tudo escureceu, mas resistiram às suas palavras. Mandou-lhes a água com sangue, matando-lhes todos os peixes, e festou-lhes a terra até nos aposentos reais. Falou e apareceram nuvem de moscas e mosquitos por todo o território. E em vez de chuva, mandou-lhes o granizo, chamas de fogo sobre toda a terra. Destruiu suas vinhas e figueiras e despedaçou as árvores de toda a região. Falou e vieram os gafanhotos, com larvas em números incontáveis, e devoraram toda a erva das suas terras. Devoraram os frutos dos seus campos, feriu de morte todos os primogênitos do país, as primícias de sua raça. Fê-los cair carregados de prata e ouro, e não havia enfermo nas suas tribos. Alegrou-se o Egito com a sua saída, aterrado como estava com a sua presença. Tendeu uma nuvem para os proteger e fogo para os iluminar de noite. A seu pedido mandou-lhes codornizes, saciou-os com o pão do céu. Prendeu o rochedo e brotou água, como um rio a escorrer pelo deserto. Não se esqueceu da palavra sagrada que dera a Abraão, seu servo, e fez sair o povo com alegria, seus eleitos com grande alvoroço, e deu-lhes a terra dos gentios, e eles herdaram as riquezas desses povos, e de guardarem o preceito do Senhor e observarem fielmente as suas leis. O Senhor não esqueceu sua palavra sagrada e fez sair o seu povo com grande alegria. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que a todos se manifestem as suas obras. Irmãos, o ponto principal de tudo quanto acabamos é este. Nós temos um sumo sacerdote que está sentado nos céus, à direita do trono da divina majestade. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, foi constituído pelo Senhor e não pelo homem. Na verdade, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer oblações e sacrifícios. Por isso é necessário que ele tenha também alguma coisa para oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem sequer
seria sacerdote, porque há outros que oferecem as oblações segundo a lei. Estes exercem um culto que é apenas imagem e sombra das realidades celestes, conforme foi divinamente revelado a Moisés, quando estava para construir o tabernáculo. Olha, disse-lhe o Senhor, farás tudo segundo o modelo que te foi mostrado no mundo. Mas Jesus obteve um ministério tanto mais elevado quanto mais perfeita é a aliança de que ele é o mediador, qual foi estabelecida sobre melhores promessas. De fato, se a primeira aliança fosse irrepreensível, não haveria lugar para uma segunda. É em tom de censura que Deus lhes declara: virão dias, diz o Senhor, em que eu estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Será como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como eles não permaneceram na minha aliança, também eu me desinteressei deles. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, hei de imprimir as minhas leis no seu espírito e gravá-las no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém terá que instruir o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, Deus do maior ao mais pequeno. Serei indulgente para com as suas falhas e não mais recordarei os seus pecados. A da nova aliança, Deus declara antiquada a primeira. Ora, aquilo torna antigo e envelhece, está prestes a desaparecer. Nós temos um sumo sacerdote, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, assentado nos céus, direita do trono da divina majestade, para se apresentar agora na presença de Deus em nosso favor. Cristo não entrou no santuário feito de mãos humanas, figura do verdadeiro, mas próprio céu, se apresentar agora na presença de Deus em nosso favor. Seremos participantes da Páscoa, por enquanto ainda em figura, embora mais claramente que na lei antiga. Páscoa legal era, por assim, a obscura prefiguração dessa figura. Mas em breve participaremos de modo mais perfeito e mais puro do Verbo celebrar conosco a Páscoa nova no reino do seu Pai, manifestando-nos e revelando-nos o que até agora só em parte nos mostrou. Nossa Páscoa é sempre nova. Que bebida e comida se trata? A nós cumpre dizê-lo, mas é o Verbo que ensina, comunica esta doutrina aos seus discípulos. É a doutrina daquele que alimenta, também o alimento. Tomemos parte também nós nesta festa ritual, segundo a letra, e segundo o Evangelho, modo perfeito, não imperfeito, modo eterno, não temporal. Seja nossa capital não a Jerusalém terrena, mas a cidade celeste, não a que é agora pisada pelos exércitos, mas aquela que é exaltada pelos louvores e aclamações. Não imolemos vitelos nem cordeiros com pontas e unhas, vítimas sem vida e sem inteligência, mas ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor sobre o altar celeste, juntamente com os coros angélicos. Atravessemos o primeiro véu, aproximemo-nos do segundo e fixemos o olhar no Santo dos Santos. Direis mais, imolemo-nos nós mesmos a Deus, oferecer a Ele a dia com todas as nossas ações. Aceitemos tudo por amor do Verbo, imitemos com nossos sofrimentos a sua paixão, honremos com o nosso sangue o seu sangue e subamos corajosamente a sua cruz. E és Simão, Sirineu, toma a cruz e segue o Senhor. E és crucificado com ele como um ladrão, faz como um bom ladrão e reconhece a Deus. Por tua causa ele foi tratado como
malfeitor, torna-te justo, teu amor. Preso à tua cruz, adora aquele que por ti foi crucificado. Aprende a tirar o proveito da tua própria iniquidade. Adquire com a morte a salvação. Entra com Jesus no paraíso para compreenderes o bem que perdeste com a tua queda. Contempla as belezas daquele lugar e deixa que o ladrão rebelde fique dele excluído, morrendo na sua blasfêmia. Se és Jesus de Arimateia, pede o corpo de Cristo a quem o crucificou, e assim será tua a vítima que expiou o pecado do mundo. Se és Nicodemos, o adorador noturno de Deus, unge-o com aromas para a sua sepultura. Se és Maria, ou outra Maria, ou Salomé, ou Joana, ora por ele. Levanta-te de manhã cedo, procura ser o primeiro a ver a pedra removida e a encontrar talvez os anjos, ou melhor ainda, o próprio Jesus. Para santificar o povo com seu próprio sangue, Jesus sofreu a morte fora das portas da cidade. Saiamos ao seu encontro, fora do acampamento, levando ignomínia, ainda um pouco, bem pouco, e aquele que há de vir não tardará. Espera-o, e há de vir sem demora. Deus de misericórdia, que em todo momento realizais a salvação dos homens, e agora alegrai o vosso povo com a graça mais abundante, olhai benigno para vossos eleitos e fortalecei com o auxílio de vossa proteção os que prepararam para o renascimento do batismo e aqueles que já o receberam. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.